Hello guys, how are you? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou a professora Graziele, espero que vocês estejam lembrados de mim, certo? Estou aqui hoje para dar mais uma aula de língua inglesa para vocês. E aí, como é que vocês estão? Estão fazendo as atividades? Estão estudando? Acompanhando as aulas aqui do canal da SEMEC? Eu espero que sim, viu? E então, vamos lá iniciar a nossa aula? Hoje nós iremos estudar o grau superlativo dos adjetivos na língua inglesa. Superlative adjectives. Mas afinal, o que é o grau superlativo? Em uma aula anterior, nós vimos que o grau comparativo, né, dos adjetivos é quando há uma comparação entre um elemento e outro. Exemplo, Riacho das Almas é tão bonita quanto Caruaru. Observem que eu realizei a comparação aí entre as duas cidades, certo? Riacho e Caruaru, e o que possibilitou essa comparação entre as duas cidades foi justamente o adjetivo bonita, né? Eu estou querendo dizer que Riacho, ela é tão bonita quanto Caruaru. Eu não estou querendo dizer que Riacho é mais bonita ou que ela é menos bonita, não. Eu estou comparando de forma igual as duas cidades, ok? Já no grau superlativo dos adjetivos, não há essa comparação, certo? É quando eu quero dizer que algo é muito superior ou que é muito inferior. Exemplo, Riacho das Almas é a cidade mais bonita. Observe aí que eu não realizei nenhum tipo de comparação. Eu apenas enfatizei que Riacho das Almas é a mais bonita, ou seja, de um conjunto aí de cidades. Eu não realizei comparação a nenhum elemento. Então, o grau superlativo é justamente isso. Eu enfatizar que algo ele é superior a outro ou que ele é inferior, ok? Para a gente compreender melhor, vamos observar aqui os slides. Eita, deixa eu voltar aqui. Foi demais. Observa. É o grau adjetivo com o qual não há comparação. Exemplo, ele é o mais gordo, ou seja, ele supera todos os gordos em um determinado ambiente. Observem, é importante lembrar que os adjetivos em inglês são colocados antes dos substantivos aos quais se referem. Dica importante, tá, pessoal? Na língua inglesa, os adjetivos sempre aparecem antes do substantivo. Memorizem isso aí, certo? Observe o exemplo. This is the nicest girl in this street. Esta é a garota mais bonita da rua. Observe que o adjetivo ali é a palavrinha nicest, tá? Girl, que é o substantivo garota. Vejam também que eu não estou dizendo, nem estou comparando a garota, né, a outra menina, por exemplo. Eu estou dizendo que da rua ela é a mais bonita. Então, estou fazendo uso aqui do grau superlativo. Superlativo em concordância número. Exemplo.
Em inglês, o adjetivo concorda com o substantivo em número com uma única forma, ou seja, tanto no singular quanto no plural, ele é o mesmo. Também outra dica muito importante, pessoal. Na língua inglesa, certo? O adjetivo, ele não tem gênero e ele não tem plural, certo? A forma dele escrita é única, tanto no plural quanto no singular, certo? Isso é importante. Observem, singular. He is the tallest. Ele é o mais alto. Plural. They are the tallest. Eles são os mais altos. Observem que o adjetivo aí, tallest, mais alto, ele é escrito da mesma forma no singular e da mesma forma no plural. O que vai definir aí se ele vai ficar no singular ou se ele vai ficar no plural é justamente o sujeito, certo? Se o sujeito estiver no singular, o adjetivo fica no singular. Se o sujeito estiver no plural, o adjetivo vai para o plural. Como eu tinha explicado a vocês aqui no slide anterior, né? No gênero, o adjetivo possui apenas uma forma, conforme vimos com o número do adjetivo no slide anterior. Mesma coisa, o adjetivo ele não tem gênero, certo? Ele se escreve da mesma forma para o masculino e da mesma forma para o feminino, certo? Observem aqui o exemplo. He is the tallest. Ele é o mais alto. She is the tallest. Ela é a mais alta. Observe que o adjetivo aí, tallest, ele não mudou a escrita de uma frase para outra, certo? Aqui a gente tem um sujeito no masculino, he, e a gente tem um sujeito no feminino, she. Mas o adjetivo não tem gênero. A forma como se escreve vai ser a mesma para masculino e para feminino. O adjetivo no grau normal é a base para todas as flexões quanto ao grau do adjetivo em inglês. Observe. He is fat. Ele é gordo, né? Observe aqui que o adjetivo ele está no seu grau normal. Então, ele é a base, certo? O adjetivo em sua função normal, ele vai servir de base para que a gente possa flexioná-lo no grau superlativo. É a partir do grau normal que verificamos sua extensão, ou seja, o número de sílabas do adjetivo. Do número de sílabas de um adjetivo dependerá a sua flexão em grau. Quando a gente vai flexionar os adjetivos no grau superlativo, a gente precisa ficar atento a uma coisa, na verdade, muito importante, que é o tamanho do adjetivo em relação à quantidade de sílabas, certo? A gente tem adjetivos considerados longos e adjetivos considerados curtos. Observem aqui esses exemplos. She is interesting. Ela é interessante. Observe que o adjetivo aqui, interesting, ele é um adjetivo longo, certo? Porque ele tem aí mais de 3 sílabas, tá? Segundo exemplo, he is fat. Ele é gordo. Observe que eu tenho um adjetivo curto. Por quê? Porque só tem apenas uma
sílaba. Com os adjetivos curtos, que são chamados de short adjectives, ou adjetivos monossilábicos, aqueles que têm apenas uma sílaba, a gente precisa colocar o artigo de antes do adjetivo e acrescentar o sufixo, ou seja, a terminação est, ao adjetivo para que ele vá para o grau superlativo. Observe. He is fat. Grau normal. Ele é gordo. He is the fattest. Ele é o mais gordo. Grau superlativo. Observe que eu acrescentei o artigo aqui, the, antes do adjetivo, mais o sufixo est. Observação. Se o adjetivo terminar com essa sequência aqui, consoante, vogal mais consoante, a gente dobra a consoante final do adjetivo para poder acrescentar a terminação est. Exemplo. The White House is the biggest one. A Casa Branca é a maior. Observe que eu acrescentei o the antes do adjetivo aqui, que é o big. Observem também que ele termina com a sequência consoante, vogal, consoante, que essa sequência é chamada de CVC. Por ele terminar com essa sequência, eu preciso dobrar a consoante final, que no caso aqui é o G, e acrescentar a terminação EST, certo? Os adjetivos terminados em E, tá? Elimina-se o E, não esqueçam, para o acréscimo do sufixo EST. Exemplo, this room is very large. Este quarto é muito grande, tá? Observem aí que o adjetivo large, ele termina em E. Quando ele vai para o grau superlativo, eu tiro esse ezinho, certo? E acrescento a terminação est normal. Observe. I think this is I think this is the largest room in this palace. Eu acho que este é o maior quarto neste palácio. Observem que aqui o adjetivo não está escrito com dois Es, certo? Adjetivo que termina em E, quando vai para o grau superlativo, tira o E e acrescenta a terminação est, ok? Essa regrinha também ela é muito importante, certo? Observe. Com os adjetivos terminados em Y, precedido por consoante, trocamos o Y por I e acrescentamos est. Exemplo. She is a happy girl. Ela é uma menina feliz, né? Observem que o adjetivo happy ele termina em Y precedido de consoante, tá? Quando vai para o grau superlativo, o que é que acontece? Esse Y, ele sai, certo? E no lugar dele, a gente vai colocar a vogal I, certo? E acrescenta a terminação do grau superlativo, que é o est, ok? Observem.
She is the rapest girl I have ever known around here. Esta é a garota mais feliz que já conheci por aqui. E alguns adjetivos que não seguem essa regra do EST. O que a gente faz? Vamos observá-los. O adjetivo good, bom. Good ele é um adjetivo irregular. Por quê? Porque eu não posso acrescentar EST a ele quando ele vai para o grau superlativo. Se ele é irregular, significa que ele não segue a regra. Ele vai ter a própria forma de escrita no grau superlativo, que é the best, tá? O melhor. Exemplo: Robert Lewandowski is the best player in the world. Robert Lewandowski é o melhor jogador do mundo. Outro adjetivo também irregular é o adjetivo bad, que significa mal. Ele também não aceita que a gente acrescente o EST quando ele vai para o grau superlativo. Ele também vai ter a própria forma de escrita dele, que é justamente the worst. Ok? Exemplo: This is the worst way to get there by car. Este é o pior caminho para chegar lá de carro. Observem que os adjetivos good, bom, e bad, mal, são adjetivos irregulares e eles não aceitam o acréscimo do sufixo EST quando eles vão para o grau superlativo. Lembrem que eles têm a sua própria forma de escrita, certo? Precisa memorizar. E os adjetivos longos? Qual é a regrinha que a gente tem para eles, né? Observem. Com os adjetivos longos, ou seja, com mais de uma sílaba, colocamos antes do mesmo a expressão the most. Observe. This is only the most beautiful buildings there are in Brasília. Este é um dos prédios mais bonitos que há em Brasília. Adjetivos longos, quando vão para o grau superlativo, a gente acrescenta o artigo, né, the, e a palavra most, certo? Não podemos acrescentar a terminação est ao adjetivo, certo? Lembrem isso, a gente tem as regrinhas para adjetivos curtos e a regra para adjetivos longos, que é justamente o acréscimo de the most antes do adjetivo. Não esqueçam disso. Para expressar o superlativo de forma inferior, ou seja, com adjetivos longos, quando a gente vai utilizar o superlativo de inferioridade, né, a gente troca o the most, que significa o mais, por the least, que significa o menos. Então, eu vou utilizar aqui o superlativo de inferioridade. Observe. He is the least interested. Ele é o menos interessado. Então, pessoal, finalizamos a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido direitinho o conteúdo. Se ficou com alguma dúvida, entre em contato aí com o seu professor. Vai na escola, tira essa dúvida com ele. Responda as atividades direitinho, certo? Estudem bastante. Muito obrigada, tenham um excelente final de semana e se cuidem. Bye bye, have a great weekend.